Quero que você abra sua Bíblia em Mateus capítulo 7, versículo 24. Para mulheres e crianças. Mas a Bíblia diz: sobrou 12 cestos, um para cada discípulo, levar para casa. Quantos querem essa bênção nesse ano, em nome de Jesus? Deus vai colocar nas suas mãos, você vai render graça, vai distribuir, vai multiplicar, vai alimentar e vai levar para casa. Vai sobrar. Quantos creem? Diga amém. É o que Deus tem para nós. Eu comecei a crer um pouco mais, não por causa de sentir. Você não vai crer porque você sentiu, mas você vai crer porque você está com foco na palavra. Você vai tomar posse porque você crer profundamente no amor de Deus por você, amém? Em Mateus 7, 24, nós vamos ler aqui, quero que você acompanhe comigo, diz assim: portanto, disse Jesus, quem ouve estas minhas palavras, se você quiser ficar de pé, por reverência à palavra, pode ficar, tá bom? Portanto, quem ouve essas minhas, diga, palavras, e as pratica, diga, e as pratica, é como um homem prudente, que construiu a casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve as minhas palavras e não as pratica, é como um insensato, que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Amém? Pode sentar. Nós nos deparamos então com esse texto, onde Jesus começa a ministrar sobre aqueles que creem profundamente na sua palavra, sobre aqueles que foram contagiados, tocados, vivem o amor de Deus. E nós nos deparamos com essa explicação de dois edificadores, amém? Dois construtores. Nós aqui estamos em mais de dois, mas aqui nós estamos em quase 100. Mas mais de dois, porque aqui quer o Senhor exemplificar dois tipos de edificadores: o prudente e o sensato, amém? Aquele que realmente crê e pratica, e aquele que somente crê, ou somente ouve. Há uma grande bênção na edificação para aqueles que se aprofundam no Senhor. E aqui esses dois edificadores, dois construtores, esse é o ano da edificação, irmão. Quando você vem para a igreja, você traz a sua ferramenta, amém? Traga a sua ferramenta, seja ela no celular, seja ela no papel, ande com ela, você vai precisar muito dela. Essa ferramenta, ela vai te auxiliar nessa edificação durante esse ano, durante essa construção. Você foi chamado para ser um grande edificador, amém? Você vai edificar a tua vida, edificando a tua vida, você edifica a casa de Deus. E isso é interessante, porque a nossa vida, não só a do pastor, mas de cada crente, ela exemplifica aquilo que a igreja vive. Então a minha oração para você é que você prospere muito, que você prosperando muito, sua casa edificada, muito edificada, essa obra também será edificada, porque essa obra é feita por vocês, amém? Então nós nos deparamos com dois edificadores, dois construtores, dois crentes. Jesus não estava falando aqui nesse texto especificamente, com um crente e um não crente. Os dois ouviam a palavra, mas havia uma grande diferença neles, não haviam? Nós queremos estar do lado daqueles que ouvem, praticam, daqueles que constroem a casa sobre a rocha, porque um edificou sobre a areia e o outro edificou sobre a rocha. E qual a diferença? Qual a diferença existe aí nessa construção? Tudo. Por quê? Porque a tempestade, porque os rios e porque o vento vai soprar. Amém ou não? Você acha que 2023 vai ser um ano verde, amarelo, azul e branco, ou colorido, ou só de paz, tudo branquinho? Não, irmão, terão mudanças climáticas. Aliás, nós já estamos vivendo isso. E eu
o Senhor confirmou essa palavra para mim, nessa semana, que nós estávamos viajando para o interior, e nós temos o hábito de orar sempre, na saída, na chegada, no retorno, na chegada do retorno, agradecendo. E eu vi que houve nós pegamos muita chuva na estrada e nós fomos impedidos de chegar ao destino. Era para chegar por volta das 18, 19 horas, chegamos por volta da meia-noite, das 0 horas. Por quê? Caíram barreiras, rios transbordaram, nós estávamos nas regiões das águas, rios transbordaram, tivemos que passar com lugares em risco, porque o carro quase não passava de tanta água nas pistas. Nós vimos a aflição, né, de pessoas na cidade, porque estavam aflitas do grande acontecimento. Chegamos, acho que momentos depois, talvez 40 minutos, 1 hora depois, então víamos lojas ainda sendo limpas, lugares ainda em dificuldade de passar, tivemos que esperar trator limpar a pista. Mas aquilo tudo Deus foi falando comigo, até nas tragédias, nos desastres, no cansaço, né? Tinha saído do litoral 6 horas de trânsito. Aí, rumo ao interior, uma viagem que era para ser 3 horas, durou mais 6. E aí, mas eu fiquei pensando nisso, por quê? Estamos descansando, amém? Estávamos ali de férias, mas não somos impedidos da chuva, da tempestade, do mau tempo. Então a edificação, essa palavra tem muito a ver com o ano que nós vamos viver, tem muito a ver com o ano que você vai viver. Por quê? Porque aqui Jesus estava comparando, na vida desses 2 crentes, um que edificou, e a diferença está aí, enquanto estão construindo, enquanto a casa está sendo edificada, o muro está sendo edificado, o observador ele não pode observar a diferença ou diferenciar as 2 casas, pois a diferença era apenas o quê? Uma coisa que eu quero iniciar hoje com os irmãos aqui, que é o alicerce. O alicerce da tua vida espiritual, ela não pode ser vista, mas ela é testada. O alicerce da tua vida espiritual, da tua edificação, esse alicerce é o que vai demonstrar no dia mau, se você está firmado na rocha ou na areia. E isso é muito engraçado, irmão, sabe por quê? Porque nós vamos passar por muitos testes esse ano. Quantos querem prosperar aqui? Para prosperar tem teste, não tem como. Para prosperar tem chuva. Estávamos ali indo em viagem, eu gravei muito isso, por quê? A vontade é de voltar. Quer saber? Perde o sinal que deu, cancela a reserva, volta para casa. Muitos fazem isso no meio do ano, na edificação da própria vida. Mas alguns são enraizados, como nós fomos enraizados no ano passado, na rocha, e ele espera passar a turbulência, a tempestade, ele acalma, por quê? Ele tem esperança de que o caminho será aberto, e aí ele pode desfrutar daquilo que Deus tem para ele, amém? Então aí, quando eu estive pensando ali, 1 hora parado, vamos falar com a pessoa, o trator está passando, está vindo outro trator, barro demais, galhos na serra, na pista. Eu falei, não vamos chegar hoje não. A água já tinha acabado do carro, o barulho de um rio do lado, falei, meu Deus, se esse rio verter para cá, só o sangue. E aí me confirmou essa palavra, porque na nossa vida, muitas vezes, nós nos deparamos com a dificuldade, queremos desistir. Não avançamos mais um nível na edificação. Começamos a fazer a edificação e a primeira tempestade, queremos parar. Então, como vamos conhecer, nesse ano de 2023, se a fundação da nossa casa é na rocha ou na areia? Como que eu vou saber quando vierem as tempestades? Quando vierem as tempestades, as inundações, ou ainda uma ventania, revelará a verdade da nossa fundação. Porque eu olhando aqui, e você olhando para mim, somos todos iguais, amém ou não? Somos todos iguais, por isso que nós levamos um monte de gente para o encontro, volta, 25%, 30% fica. Por quê? Na hora da tentação, na hora da prova, o alicerce estava na areia, o alicerce não estava. E você que já faz parte do povo de Deus, Deus hoje nos está nos trazendo um alerta que é para nós não desistirmos da edificação. Não podemos parar, mas nós precisamos firmar o nosso alicerce hoje, amém? Quantos querem firmar o alicerce? Na presença de Deus, irmão. Eu vim aqui hoje porque eu quero firmar o meu alicerce junto com vocês, porque enquanto eu estudava, pensava nisso, porque aí depois que nós passamos a barreira, e o trator limpou a pista, chegamos tarde,
aí já perdemos a janta. Você sabe como é que é a gente quando está com fome? Você quer comer alguma coisa? Não, um café tá bom. E os meninos já foram comer um lanche improvisado, mas já perdemos aquela janta, já deu aquela tristeza. Mas no outro dia o sol brilhou, amém? Pela manhã, e o café estava montado, e o lazer estava pronto, e o céu abriu. Então na vida espiritual a mesma coisa. Se você de repente desiste por causa da tempestade, vou voltar para trás, naquilo que você está empreendendo, no seu trabalho, na sua célula, nas vidas em que Deus colocou um dia para você salvar, irmão, não desista delas. O seu alicerce, o que está aí, que eu não vejo, eu não posso ver, mas é revelado na tempestade, e aí eu percebo, como pastor da igreja, que quando vem a tempestade, eu percebo o alicerce dos irmãos, aí é revelado na turbulência, é o teste, e eu quero estudar um pouquinho sobre esses testes, para a gente entender o que você vai passar, mas nós vamos finalizar no oásis do Senhor, nós vamos finalizar debaixo da bênção e da promessa que tem sobre nós do ano da edificação, amém? Olha, nós temos a oportunidade, você tem a oportunidade de fechar 2023, irmãos, desfrutando de toda a sorte de bênção, porque você é amado pelo Senhor, Ele quer fazer isso na tua vida. Qual luta possa ser difícil para você? O Senhor quer fazer você prosperar, o Senhor quer fazer você vencer, o Senhor quer fazer você enraizar, crescer na fé, amém? Ser maduro na fé. Então, o crente vencedor, uma tempestade, as crises e calamidades, revela que tipo de pessoas somos. Por quê? Pois o crente vencedor não se distingue totalmente do derrotado até que venham as provações. Quem é vencedor supera as provações, supera a tempestade, descansa no meio da turbulência, anda sobre as águas olhando para Cristo, mesmo que o vento bata de um lado para o outro. O barco quer virar, mas ele vai lá, insiste, clama e acorda Jesus para que a tempestade se acalme. Agora aí é revelado realmente, se o crente realmente ele está na edificação com um alicerce na rocha ou alicerce na areia. Por que eu digo isso? Porque a areia, ela tem um tipo, e eu vou falar isso para vocês lá na frente, mais adiante, mas vamos falar um pouco sobre a chuva. No contexto da chuva aqui, aponta para tribulações, sabe? Que vem segundo a permissão de Deus para nos testar. Porque a chuva, ela cai todos os dias. Choveu para mim, choveu lá em Mauá. Choveu, às vezes não choveu aqui, às vezes choveu lá e choveu aqui, mas a chuva cai para todos. A chuva cai para o pobre e cai para o rico. Cai ou não cai? Deus permite. Mas o que supera a chuva é a edificação, como tem sido feito o alicerce. Então a chuva, ela vem nos mostrando que são tribulações, que vêm segundo a permissão de Deus para nos testar. As chuvas caem para ambos, rico, pobre, pessoas novas, pessoas mais velhas, brancos e pretos, pastores ou não pastores, todo tipo de pessoas. A diferença é qual fundação é a sua. A diferença não é a tempestade vai ser a mesma, umas mais fortes, uns aguentam. Outro dia eu estava num lugar, começou a garoar, vamos correr. Eu falei, rapaz, não dá não. Outro falou assim, se você é de quê? De açúcar? Para alguns chuva, uma chuvinha não quer dizer nada, mas para outros a chuva. Então, o que nos diferencia? O nosso alicerce, a nossa base. Então, a Bíblia diz que essas chuvas são provas permitidas por Deus para superar. Eu tenho certeza que você passou por muita prova em 2022, por muita tempestade em 2022, mas você está aqui. Por quê? Porque o seu alicerce, ele não é areia. Seu alicerce, e vai ter uma bênção lá. Nós vamos nos fortalecer nesse alicerce ainda mais. Agora, depois das chuvas, os rios transbordaram. A Bíblia, nós lemos lá, em Mateus capítulo 7. Caiu a chuva, no versículo 25, e transbordaram os rios. O que vem a ser os rios? Nesse contexto, Jesus estava nos indicando que rios indicam pessoas ao nosso redor. Quando eu ouvi o barulho daquela agitação, parecia uma grande usina. Falei, meu Deus, se é uma cabeça d'água desce, vem inundar meu carro, família dentro do carro. Você já começa por causa do barulho do rio. E o rio indica pessoas. Sabe, nesse contexto, indica pessoas ao nosso redor que às vezes são usadas por Deus para nos tratar, para nos impulsionar na fé ou para testar a nossa fé. Mas também pode ser pessoas usadas pelo inimigo, para nos trazer algum incômodo, né, um desconforto.
Porém, se for superadas, você sairá alguém aprovado e mais forte do que antes. Esse rio do barulho, a Bíblia quando fala de som de muitas águas, quando fala barulho de rios, fala de sons. Esses barulhos não podem afetar a sua edificação no ano de 2023. Você não pode deixar a sua ferramenta de lado porque o rio está barulhento, caudaloso. É tão engraçado que a pastora saiu daqui, ela falou assim, nossa, nós podíamos fazer um passeio de bote, seria legal. Quando ela viu as cabeças d'água, os rios cheios de água barrenta, ela falou, meu Deus, já passamos dois lugares que o carro quase não passou. Falou, não precisamos mais de aventura, já teve aventura demais na viagem. Tem pessoas que se assustam com o barulho dos rios, com os rios, mas os rios, às vezes, são para nos impulsionar, né? Então você precisa ficar atento, porque os rios demonstram isso nesse texto. Podem também ser obstáculos na vida, que vão vir de forma natural para combater com a sua vida. Existem obstáculos, irmãos, são naturais. Não culpe a Deus pelos obstáculos da sua vida. Faz parte. Uma criança escorrega e cai quando é novo, machuca, bate a cabeça na estante. Por quê? São rios da vida, são coisas que acontecem, são obstáculos, né? E por fim, então, depois dos rios, sopraram os ventos. Nós temos a tempestade, temos os rios, mas temos os ventos. Que os ventos, aí no versículo 25, que está dizendo assim, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu. Então não foi só a tempestade, não foi só os rios, mas foi também o vento. Ele não resistiu, porque o alicerce estava na areia. A vontade do Senhor aqui é que nós venhamos resistir à tempestade, venhamos resistir os rios da vida, as pessoas, e venhamos também resistir o quê? O vento. O que quer dizer esses ventos fortes? Esses ventos falam dos demônios que atuam nos ares, ou seja, dos ataques dos demônios. Olha o que diz em Efésios 2:2. Se você tiver com a sua Bíblia, abre Efésios 2:2 para você entender a ação dos ventos. Por quê? A tempestade minou um pouco da força, você já dirigiu, sei lá, na sua vida, você estava ali na edificação, a massa ficou mole, o bloco começou a cair, as coisas começaram a dar errado, aí veio o rio, aquele barulho, tá vendo, olha um monte de rio, para que fazer, para que eu edificar mais, se esse rio vai vir, vai derrubar, aí vem o quê? O diabo se aproveitando que você está abalado, ele vem com, Efésios 2:2 diz assim, com os ventos nos ares, nos quais, diz assim a palavra de Deus, vocês andaram no outro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do Espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Coloca também Efésios 6:12, que é bem conhecido, os irmãos. Existem potestades nos ares, existem potestades que precisam de você se levantar como filho de Deus. Fala assim, eu não aceito, Satanás, essa tempestade vai embora, esse rio não vai transbordar dentro da minha casa. Eu fico pensando em lugares como Minas Gerais, lugares como Balneário Camboriú, algumas cidades, Itajaí. É triste a enchente, mas algumas casas ali, algumas famílias ali estão tão alicerçadas que vão reconstruir. Amém, meus irmãos? Vão se reconstruir. O que diz em Efésios 6:12? Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Nas regiões celestiais, nos ares, existe uma batalha. Onde você está ali fazendo a tua edificação, e a tempestade bateu, o rio está ali, aquele barulhão, e no ano você não suportou, a sua casa desabou. E a Bíblia diz que foi grande a queda daquele que estava firmado na areia. Então Deus permite que venham o quê? Pressões dessas três fontes, com o propósito de quê? De testar a nossa estrutura, de testar a sua estrutura. O alicerce da nossa edificação e da edificação da nossa casa espiritual, ele é testado a todo momento, vai ser testado em 2023. Agora, se o que temos edificado ruiu, é porque não estava firmado na rocha, porque o teste vai vir, o vento vai soprar, mas nós vamos prevalecer, amém? Pois os que estão edificados sobre a obediência não podem ser abalados. Que obediência é essa? Obediência de mandamentos da lei? Obediência do grande amor de Cristo, é onde eu quero entregar nessa noite. Então a edificação na areia aponta para uma vida cheia de quê?
de ouvir, mas sem uma prática consistente. A edificação na areia, porque a tempestade vem, é um fato, certo? Os rios vão encher d'água, vão brotar para fora essa água, vai querer lamber a nossa construção. Nos ares nós temos outro inimigo, então a edificação na areia aponta o quê? Somente se eu estiver ouvindo e não praticando. E como eu pratico? Afirmando para mim mesmo. Você afirma para você: eu sou filho de Deus, sou amado por Deus, o Senhor me ama, essa tempestade vai cair, a igreja vai prosperar sim. É mentira do diabo tudo que foi falado esse mês, tudo que foi falado. Mas é um ano que as estatísticas políticas dizem que vai ser um ano ruim. Para nós não vamos ser, irmão. Não vai ser um ano ruim para a tua casa, não vai ser um ano ruim para o teu trabalho. Creia nisso, enfrente as dificuldades crendo nisso. Não fique só de ouvinte, mas a prática é você falando para você, é você afirmando no teu coração. Então a areia também aponta para conceitos humanos e métodos naturais, coisas naturais, coisas que você acha que é a sua habilidade. Não é a sua habilidade, é por causa do grande amor dele. Não tem nada a ver comigo e com você, mas tem tudo a ver com ele. Tem tudo a ver com aquilo que ele fez na cruz do Calvário. Ele fez tudo aquilo para nós edificarmos hoje casa de Deus, sermos uma casa abençoada na presença dele, sermos filhos que desfrutam de uma paternidade cuidada por Deus. Amém? Então, meus irmãos, há uma proteção do Senhor. Como podemos então iniciar uma boa edificação a partir de agora? Como nós podemos? Coloca para mim, irmão, Salmo 125, 1. Essa pregação eu quero para mim o ano todo. Eu vou guardar no meu coração, porque quando vier as tempestades, porque eu não sei quais vão vir, de onde vai vir, se do sul, você deveria pensar como eu, se é do norte, se é do leste, eu não sei de onde elas vão vir. Mas se elas virem, a nossa casa está na rocha. Amém, meus irmãos? A nossa casa. Então eu gravo no meu coração e eu quero que você grave no seu coração, porque quando cravar, você se torna praticante. Quando você ver as coisas entortarem, que nem fala o nosso querido pastor Ivaldo, ele fala: quando as coisas entortam, é hora de buscar um pouco mais, não é hora de desistir. Elas entortam para endireitarem melhor, sabia? Elas entortam para te dar uma oportunidade de um novo recomeço. Tem pessoas que têm dificuldade com o recomeço. Meu Deus, está acabando minhas férias, vou voltar lá para a empresa. Volte diferente, irmão. Meu Deus, vou ter que iniciar tudo de novo. Inicie diferente, inicie crendo, inicie enchendo o teu coração de fé. Salmo 125 diz assim: os que confiam no Senhor, coloca na... Não, pode ser assim mesmo. Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, mas continua firme para sempre. Permanece firme para sempre. Por quê? Porque confia no Senhor, descansa no Senhor, sabe que tem algo lá na frente. Irmão, nós estamos aqui para ministrar isso para você, mas você tem que guardar isso no teu coração. Você tem que crer nisso de todo o teu coração. Uma edificação sobre a rocha precisa ser firmada então em quê? Que é o tema dessa mensagem. Ano da edificação. Primeiro passo é a fundação. Precisa ser edificada no Evangelho. A fundação precisa ser edificada no Evangelho. A tua rocha é o Evangelho da cruz de Cristo. A tua rocha é a verdade do Calvário. É aquilo que Cristo viveu naquela cruz. É aquilo que Ele passou, aquela é a tua verdade. Mas não o sofrimento, a glória da ressurreição. Porque o sofrimento, Ele já levou, meu irmão. E agora Ele está trazendo tudo que é dele do céu, Ele entrega para você. Ali no Calvário foi somente uma troca. A Bíblia diz que aquele que não era maldito se fez maldito. Não há maldição sobre nós. Mas o seu pai errou muito lá atrás, por isso você é pobre até hoje. Deixa de ouvir essa mentira que é dos demônios dos ares. Deus em Jesus derramou bênção sobre a tua vida. Deus em Cristo derramou bênção sobre nós, irmãos, sobre a nossa casa. Você tem livre acesso de chamá-lo de pai. Você pode levantar e falar: Pai, eu estou com medo dessa tempestade, mas eu não vou me abalar, porque eu tenho crido que tu me amas. Amém? E eu quero confirmar isso na Bíblia para você. Eu falei para o pastor que eu estou num conflito, porque às vezes a gente começa a ministrar muito que você tem que fazer algo, mas na verdade você tem que receber algo que Cristo já fez. Ele já fez tudo por nós. Ele já fez, meu irmão. Receba isso, confie, creia piamente na palavra.
edifique a sua casa nessa rocha. Se há uma rocha de verdade, essa rocha é Jesus Cristo, não é outra rocha. Se há uma rocha, é a rocha de Cristo. A Bíblia diz que ele desceu no inferno, então lá embaixo, acabou. Ele veio sobre a terra, aqui também ele consumou, e agora ele está no céu, à direita do Pai. Irmão, então, aonde tiver o teu problema, ele tem domínio. O Senhor tem domínio. Amém? Então, uma edificação sobre a rocha precisa ser firmada no Evangelho. Somente no Evangelho de Cristo nos é revelado o grande amor que o Pai tem por nós. E é com esse amor que você edifica a sua fé, que você edifica a sua casa espiritual, no amor de Deus. O amor de Deus combate a depressão. Conhece alguém que tem depressão? Quer ajudar essa pessoa? Fala para ela que ela é amada, que ela não precisa fazer nada, que Deus já amou ela do jeito que ela é, com as falhas dela, com os problemas dela, com a luta dela, com a doença dela, Deus a ama. Não importa. Você vai ver que ela, e faça com que ela entenda e receba esse amor. Não adianta só falar. Você fala assim, você está entendendo? Quando ela vem, você é amada. Você é amado pelo Senhor. Às vezes as pessoas saem da igreja, abandonam o Evangelho, abandonam a igreja e ficam como inimigos da igreja. E eu estava pensando nisso. E às vezes o problema está em nós, como igreja. Às vezes o problema está na nossa forma de falar. Às vezes nós, em vez de falar para a pessoa assim, olha, você não está indo lá no culto, mas você continua sendo amado. Não só por mim, mas o Senhor te ama. Recebe de volta esse amor. Porque não adianta só ouvir que é amado. Quem ouve pratica o amor. Quem pratica, quem está na casa do Pai. Quem está na casa pratica o amor. Amém? Então, nós vamos ler aqui na Bíblia, eu vou confirmar isso para você, porque você precisa conhecer, quem está conhecendo, compreendendo, e está crendo o quanto é amado. Somente assim seremos casa forte, amém, irmãos? E teremos uma vida edificada, e edificaremos a casa do Senhor e também outras casas. Quando a nossa casa, nós somos amados, ainda que ruíram. Tem um salmo, eu não coloquei na ministração, mas a palavra de Deus diz assim, que ainda que ruírem os montes, ainda que desfaçam-se tudo em rios, em que se acabe, o Senhor ainda continua derramando o seu grande amor. Não tem maior amor, e não existe maior amor do que esse, de um pai entregar o seu filho. Se você não compreende o tanto do amor de Deus por Jesus, você também não consegue entender o quanto Ele te ama, mas Ele te ama muito, amém? E hoje o Senhor te trouxe aqui para você edificar essa construção nesse amor. Abre para mim, meu irmão, esse texto em 1 João, primeira epístola de João, capítulo 4, versículo 16. A Bíblia fala que João era o apóstolo amado, mas não era da boca dos outros, era da boca dele. Quando ele escreve a carta, ele fala, e o apóstolo João, amado do Senhor. Ele mesmo estava escrevendo, porque ele sabia que essa declaração, se tivesse no coração dele, ele conquistaria tudo. O apóstolo João, o amado do Senhor. Pode ver que está assim no início da carta, eu não vou ler porque o tempo não nos ajuda, mas está escrito. E assim, conhecemos o amor que Deus tem por nós, e confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus, e Deus nele. Mas a chave nesse versículo, deixa o versículo aí para eles verem, está aí, ó. Assim conhecemos o amor que Deus tem por nós. Porque todo mundo fala que Deus é amor, tem até uma denominação, Deus é amor. Não é que ele tem, ele é. Mas João está dizendo assim, assim conhecemos o amor que Deus tem por nós, e confiamos nesse amor. Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus. Qual a ideia que ele está falando? Que aquele que permanece se sentindo amado, aquele que permanece sentindo amado, tem uma edificação na rocha, porque o vento bate, eu sou amado, a luta vem, eu sou amado, as pessoas estão falando mal, eu sou amado, você está sendo confrontado, você continua sabendo que é amado. Então você conhece, crê e confessa, sabe, você compreende e conhece esse amor. Então não tem como, irmão, não tem como a sua casa ruir no meio da tempestade, porque se você entende isso, a Bíblia diz que aquele que permanece no amor, no mesmo versículo, permanece em Deus, e Deus permanece nele. Então Deus é contigo. Por quê? Porque você sabe que é amado,
Agora você imagina a luta vir, Deus é contigo. Por isso que os que confiam no Senhor, confiam em quê? Confiam que é amado. Confia que Deus ama. Então eu quero que você fique de pé. Eu quero orar. Primeiro João 4,16. Alguém trouxe um problema para você, meu Deus, ruiu tudo, deu tudo errado. Antes de você blasfemar, murmurar, crer no amor, quem crê no amor é transformado. Antes de você murmurar, antes de você fazer coisa errada, peraí, eu sou amado de Deus. Qual é a reação de quem é amado de Deus? Quando vem uma luta, quando o rio transborda, quando os demônios, as potestades, a enfermidade, a calamidade chegou, você afirma, eu sou amado por Deus, e eu sou edificado casa de Deus, e o meu alicerce é o Senhor, porque Ele está dentro de mim e eu estou nele. Então a sua rocha não é uma rocha preparada de mão humana, mas é uma rocha preparada pelo Senhor, amém, irmãos? Então se você conhece e crê nesse amor, mesmo nos momentos da chuva, rios, ventos da vida, se você permanecer nesse amor, permanecerá em Deus e Deus permanecerá em você. Você vai ver que a sua casa está blindada. Tem um salmo que diz assim que se o Senhor não guardar a casa, em vão vigia o sentinela ou o guarda. Por que isso quer dizer? Que aquele que crê que é amado, crê que Deus cuida daquilo que é seu. Então você vai para um lugar e deixa seus bens. Quem temos aqui a família, né, do Samuel, sabe que está guardado por Deus. Deus está guardando porque Deus os ama. Deus os ama, Roberto. Então você crê que ser amado muda toda a tua edificação em 2023. Você crê que é amado, você vem para a igreja com prazer, irmão. Você crê que é amado, você não precisa de um líder ficar te buzinando na tua orelha. Você crê que é amado, ninguém precisa falar, irmão. Hoje foi tranquilo, eu falei, irmão, com saudade de você, né? Mas chega num culto normal, até brincamos aqui com os meninos, fala que é saudade, falou, pastor, você não me viu? Estava aí. Não é isso, mas que saudade mesmo, não tinha te visto. Mas você não precisa